Há séculos, navegadores espanhóis cruzavam o Golfo do México guiando-se por um ponto peculiar em seus mapas. Uma pequena mancha vermelha desenhada sobre o azul do oceano, ao norte da península de Yucatán. Chamavam-na de Isla Bermeja, a Ilha Avermelhada, talvez por causa do tom de suas rochas ou do pôr do sol que fazia o horizonte brilhar como fogo. Mas um detalhe transformaria esse ponto esquecido em uma das maiores controvérsias geopolíticas do México moderno. A ilha simplesmente desapareceu. Os registros cartográficos do século XVI confirmavam sua existência. Mapas de 1539, 1570 e até do século XIX traziam Bermeja posicionada entre as coordenadas 22 e 23 de latitude norte e 90 de longitude oeste. Era uma referência constante. Um local usado para traçar rotas marítimas e delimitar fronteiras. E então, por volta do final do século XX, quando a tecnologia moderna permitiria provar de uma vez por todas sua localização, Bermeja havia sumido. Em 1997, o governo mexicano realizou uma expedição oficial ao local indicado nos mapas antigos. Um navio equipado com sonar e GPS percorreu a área exata onde a ilha deveria estar. Resultado? Nada. Nenhum traço de terra, nenhuma elevação submarina que pudesse indicar que um dia existira ali um pedaço de solo seco. O relatório foi categórico. Não há registro físico de existência. A notícia repercutiu em todo o país. Como uma ilha inteira poderia simplesmente desaparecer? Teria sido engolida pelo mar? Ou talvez nunca tivesse existido de fato? Mas a coincidência temporal levantou suspeitas, porque aquele mesmo pedaço de oceano, onde Bermeja deveria estar, era uma das regiões mais ricas em petróleo do Golfo do México. E sem a ilha, as fronteiras marítimas mudavam. E os direitos de exploração também. Nos bastidores, políticos e jornalistas começaram a desconfiar que o desaparecimento da Ilha Bermeja não era natural. Alguns diziam que a ilha havia sido afundada propositalmente, destruída por uma explosão submarina. Outros acreditavam que os Estados Unidos teriam apagado a ilha dos mapas para expandir seus limites marítimos e reivindicar o petróleo da região. Uma teoria mais ousada falava em ocultação deliberada, dentro do próprio governo mexicano, que teria aceitado o sumiço para favorecer acordos secretos de exploração com empresas norte-americanas. O mistério ganhou força quando documentos antigos começaram a reaparecer. Mapas de 1844 mostravam claramente Bermeja. Cartas náuticas espanholas, feitas por exploradores como Alonso de Santa Cruz, confirmavam a presença da ilha. E, mais curioso ainda, até a década de 1940, ela ainda constava em atlas oficiais do México e dos Estados Unidos. Depois, silêncio. Como se alguém tivesse decidido que ela simplesmente nunca existiu. Alguns geólogos tentaram encontrar explicações naturais. Disseram que Bermeja poderia ter sido uma ilhota de areia instável, formada por sedimentos e destruída por uma tempestade. Mas essa teoria não convencia todos. Ilhas desse tipo deixam rastros. Bancos de areia, formações submersas, restos de coral. No caso de Bermeja, o oceano parecia limpo demais, como se alguém tivesse apagado suas pegadas. Com o passar dos anos, o enigma só aumentou. Em 2009, uma nova expedição científica mexicana foi enviada, mais moderna, com radares e imagens de satélite. Novamente, o resultado foi o mesmo. A ilha não estava lá. O relatório gerou desconforto político, porque sua ausência colocava em dúvida os limites territoriais do México. Sem Bermeja, o país perdia uma extensa área marítima, justamente onde ficava a reserva de petróleo de Arroyo de Dona, estimada em bilhões de dólares. A coincidência era grande demais para ser ignorada, e assim, a ilha de Bermeja passou de uma curiosidade geográfica a um símbolo de conspiração nacional. Uma ilha que aparece em séculos de registros, mas que o oceano, ou o poder humano, decidiu apagar. Alguns a chamam de a Atlântida Mexicana, outros de a ilha que foi assassinada. Mas afinal, o que realmente aconteceu com Bermeja? Uma falha nos mapas? Uma explosão deliberada? Um encobrimento político?
Ou um fenômeno natural tão raro que desafiaria a própria ciência? No fundo, ninguém sabe ao certo. Para entender o desaparecimento da Ilha Bermeja, é preciso voltar no tempo. Séculos antes de se tornar um enigma político, ela era apenas um ponto fixo nas rotas marítimas do Império Espanhol. Os navegadores que cruzavam o Golfo do México a caminho de Veracruz ou Havana usavam-na como referência, uma pequena ilha isolada, mas perfeitamente visível. O primeiro registro conhecido data de 1539, em um mapa elaborado pelo cartógrafo espanhol Alonso de Santa Cruz. Nele, a pequena mancha avermelhada aparece claramente desenhada acima da península de Yucatán. Décadas depois, o próprio Juan López de Velasco, cosmógrafo real da Espanha, também a mencionaria em seu Atlas de 1579. Durante séculos, Bermeja foi reproduzida em diferentes mapas: espanhóis, franceses, britânicos e até norte-americanos. Era uma constante, um pedaço de terra solitário em meio ao mar. No século XIX, quando o México já era independente, os mapas nacionais também mostravam Bermeja. Documentos oficiais de 1844, 1864 e 1946 apontavam suas coordenadas exatas: 20 graus na 33 norte e 91 mar e 22 na oeste. Ela era tão real quanto qualquer outra ilha do Golfo. Mas, curiosamente, nunca houve relatos de habitantes, construções ou portos. Nenhum registro de visitas documentadas, apenas sua presença silenciosa nos mapas. Durante muito tempo, ninguém se importou com isso. Até que no final do século XX um tema sensível entrou em cena: o petróleo. Nos anos 1970, a região do Golfo do México passou a ser vista como uma das maiores reservas energéticas do planeta. O limite marítimo entre México e Estados Unidos, até então apenas simbólico, ganhou peso econômico. E foi justamente aí que Bermeja se tornou decisiva. De acordo com as leis internacionais, o território marítimo de um país se estende a partir de suas ilhas mais afastadas. Ou seja, se Bermeja existisse, o México poderia reivindicar uma faixa muito maior de oceano, e com ela, bilhões de barris de petróleo. De repente, aquela ilhota esquecida se tornara um trunfo geopolítico. Nos bastidores, diplomatas e advogados começaram a discutir os limites territoriais. O México, baseando-se nos mapas históricos, defendia sua soberania até a área onde Bermeja estaria localizada. Os Estados Unidos, por outro lado, pareciam relutantes em reconhecer sua existência. E foi nesse clima tenso que, em 1997, o Instituto Nacional de Estatística, Geografia e Informática, INEG, enviou uma expedição oficial para confirmar a localização exata da ilha. A missão recebeu o nome de Projeto Bermeja. O navio partiu de Yucatán em uma manhã tranquila, levando geólogos, marinheiros e equipamentos modernos de detecção subaquática. Esperava-se encontrar ao menos uma elevação rochosa, um banco de areia, qualquer traço de terra. Mas os resultados foram frustrantes. O sonar mostrou apenas o fundo plano do oceano. Nenhum sinal de Bermeja. Relatórios preliminares indicaram que, se ela existira, agora estava submersa a dezenas de metros de profundidade. A notícia caiu como uma bomba. Jornais mexicanos publicaram manchetes insinuando sabotagem, e programas de rádio começaram a discutir a hipótese de um desaparecimento forçado. Políticos da oposição acusaram o governo de estar vendendo o mar mexicano e esconder a verdade sobre a ilha. Outros sugeriam que, em algum momento entre as décadas de 1940 e 1970, Bermeja teria sido deliberadamente destruída, talvez para redefinir as fronteiras marítimas. A tensão aumentou quando, em 1998, o México e os Estados Unidos assinaram o Acordo do Golfo de México Ocidental, um tratado que dividia as águas da região. Sem Bermeja, a linha de fronteira marítima recuava, beneficiando amplamente o território americano. Muitos começaram a enxergar ali a prova de que algo estava errado. Como uma ilha, presente por mais de 400 anos em mapas e documentos,
simplesmente deixou de existir exatamente quando o petróleo entrou em jogo. A partir daí, Bermeja deixou de ser apenas um ponto cartográfico e se tornou um símbolo de desconfiança nacional. Teóricos, jornalistas e historiadores começaram a revisitar os arquivos, comparando mapas antigos e modernos. Alguns afirmavam que satélites da NASA chegaram a registrar pequenas formações na área antes da década de 1970, o que indicaria que ela realmente existiu. Outros, mais céticos, diziam que os mapas antigos estavam simplesmente errados, um erro que se perpetuou por gerações. Mas a verdade parecia escapar entre as ondas. Cada nova busca resultava em mais perguntas do que respostas, e a cada expedição fracassada, crescia a suspeita de que o desaparecimento de Bermeja não fora um acaso da natureza, mas um segredo enterrado nas profundezas políticas e econômicas do Golfo do México. Quando a expedição mexicana de 1997 voltou sem resultados, o silêncio oficial acendeu um fogo que o governo não conseguiu apagar. Nos bares, nas redações e nas universidades, a pergunta era a mesma: como uma ilha inteira poderia sumir sem deixar rastros? As respostas começaram a surgir, não nos laboratórios, mas nas teorias, e algumas delas eram inquietantes. A primeira hipótese, e talvez a mais famosa, dizia que a Ilha Bermeja havia sido destruída deliberadamente. Jornalistas independentes alegavam que, entre os anos 1970 e 1980, submarinos norte-americanos teriam realizado testes militares secretos no Golfo do México. Explosões subaquáticas destinadas a medir impacto de ondas de choque e movimentação sísmica poderiam ter desintegrado a ilha, reduzindo-a a pó e areia. Mas essa teoria, embora popular, carecia de provas concretas. Ainda assim, muitos achavam coincidência demais o desaparecimento ter ocorrido exatamente na área que, anos depois, se tornaria crucial para o Tratado de Delimitação de Petróleo entre México e Estados Unidos. Outra teoria falava em apagamento político. De acordo com essa versão, a ilha nunca foi destruída fisicamente, apenas apagada dos mapas oficiais. Supostamente, Bermeja ainda existiria, mas fora classificada como território restrito, sob controle norte-americano. Alguns acreditavam que imagens de satélite mostrando pequenas formações a 150 quilômetros ao norte de Yucatán haviam sido suprimidas ou alteradas digitalmente, impedindo a confirmação de sua localização. Teóricos mais ousados sugeriam que o próprio governo mexicano havia sido pressionado diplomaticamente a reconhecer a não existência da ilha em troca de benefícios comerciais e energéticos. A história ganhou contornos de thriller político quando o senador José Ángel Conchelo, um dos maiores defensores da tese de que Bermeja havia sido intencionalmente eliminada, morreu em um misterioso acidente de carro em 1998. Ele vinha conduzindo uma investigação paralela, reunindo documentos e mapas antigos que, segundo ele, provariam a presença da ilha. Após sua morte, parte desses materiais desapareceu de seu gabinete. Para os conspiracionistas, foi a confirmação de que havia algo muito maior por trás da história, uma tentativa deliberada de silenciar quem chegava perto da verdade. Enquanto isso, o público se dividia. Os cientistas tentavam manter o pé na realidade, alegando que o sumiço poderia ter explicações naturais: erosão marinha, elevação do nível do mar, colapso geológico de uma ilhota de areia. Mas geólogos experientes questionavam essa tese. Se fosse esse o caso, deveriam existir vestígios no fundo do mar, e não havia nada. Nem rochas, nem recifes, nem montes submersos. Era como se a ilha jamais tivesse existido. Alguns pesquisadores independentes começaram a examinar mapas náuticos antigos digitalizados e encontraram algo curioso: mudanças sutis na posição da ilha ao longo dos séculos. Em alguns mapas do século XVII, Bermeja aparecia mais ao norte. Em outros, ligeiramente deslocada a oeste. Seria erro cartográfico, ou indício de que mais de uma ilha havia sido confundida sob o mesmo nome? Para os céticos,
Era prova de falhas nos mapas antigos. Para os defensores da conspiração, era sinal de manipulação deliberada, como se alguém quisesse embaralhar a trilha da verdade. Com o tempo, as discussões saíram dos círculos acadêmicos e ganharam a internet. Fóruns, blogs e programas de TV começaram a discutir o caso Bermeja com fervor. Alguns diziam que a ilha era usada secretamente como base militar. Outros afirmavam que ela foi afundada por explosivos durante testes de perfuração de petróleo conduzidos por empresas estrangeiras. E havia ainda quem acreditasse em fenômenos mais estranhos, de que Bermeja fora engolida por uma bolha de metano submarina, um raro evento natural que faz o solo colapsar repentinamente sob o oceano. Em meio a tantas teorias, um fato permanecia inegável: a ausência de transparência. Os relatórios oficiais do governo mexicano eram vagos e contraditórios. Em 2009, uma nova expedição, desta vez comandada pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, foi enviada à região. O navio Justo Sierra vasculhou a área por dias. Mais uma vez, nada foi encontrado. Mas o que chamou atenção foi a nota final do relatório. A área apresenta sinais de interferência humana anterior, porém não identificável. Interferência humana, duas palavras que bastaram para reacender as suspeitas. O que significava isso? Perfurações? Detonações? O governo nunca explicou. E o silêncio, mais uma vez, alimentou as sombras. Hoje, falar da Ilha Bermeja é tocar em um nervo sensível da história mexicana. Alguns preferem tratá-la como uma lenda moderna, uma fábula geográfica perpetuada por erros antigos. Mas para muitos, Bermeja é o símbolo de algo que foi roubado. Um território, uma verdade, uma memória. E enquanto as correntes continuam a varrer o Golfo do México, a dúvida persiste como uma sombra sobre o mar. Será que a ilha desapareceu sozinha? Ou alguém a fez desaparecer? O início dos anos 2000 trouxe uma promessa. A ciência moderna resolveria de uma vez por todas o mistério da Ilha Bermeja. Satélites, sonares e mapeamentos digitais agora podiam varrer o fundo do oceano com precisão milimétrica. Se Bermeja existisse, mesmo submersa, ela seria encontrada. Mas o que aconteceu foi o oposto. Quanto mais tecnologia se usava, mais o mistério crescia. Em 2009, o governo mexicano autorizou uma nova missão científica, desta vez liderada pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, a bordo do navio de pesquisa Justo Sierra. A equipe incluía oceanógrafos, geólogos e historiadores. Eles levaram equipamentos de última geração, sonares de varredura lateral, magnetômetros e sistemas de rastreamento GPS. Durante 10 dias, o navio cruzou cada coordenada histórica onde Bermeja aparecia nos mapas. O resultado foi desconcertante. Nenhuma elevação significativa, nenhum indício de ilhota submersa. O fundo do mar parecia liso, quase artificialmente nivelado. Mas um detalhe chamou a atenção. Os sensores registraram uma anomalia magnética, uma região circular com densidade diferente do entorno, medindo cerca de 300 metros de diâmetro. Não era uma montanha submarina, tampouco uma formação natural comum. O relatório final descreveu o fenômeno de forma vaga. Área de interferência antrópica não identificada. Em linguagem simples, algo causado por atividade humana, mas ninguém soube explicar o que, nem quando. O mistério se aprofundou quando um dos tripulantes, o marinheiro Héctor Salgado, deu uma entrevista anos depois. Ele afirmou que, durante a expedição, o sonar captou estruturas retangulares no fundo do mar, como blocos ou plataformas metálicas. Segundo ele, essas imagens foram retiradas do relatório oficial antes da publicação. Pouco tempo depois da entrevista, Salgado perdeu o emprego e deixou o país. Coincidência? Talvez. Mas o silêncio das autoridades só alimentou as suspeitas. Outros relatos, vindos de pescadores da costa de Campeche, também começaram a circular. Homens que passavam anos navegando pelo Golfo diziam ter visto em dias claros
manchas avermelhadas sob a água, visíveis do convés. Segundo eles, o mar naquela região parecia diferente, com uma coloração levemente ferruginosa, a mesma que dera origem ao nome Bermeja, que significa avermelhada em espanhol. Seria apenas uma coincidência química causada por sedimentos de ferro? Ou o último vestígio de uma ilha que o tempo, ou algo mais, engoliu? Enquanto isso, nos bastidores do governo, documentos começaram a reaparecer. Pesquisadores independentes descobriram que, nos anos 1970, o Instituto de Geografia Naval do México havia feito levantamentos aéreos que mostravam uma pequena massa de terra exatamente nas coordenadas de Bermeja. Esses arquivos, curiosamente, foram classificados como confidenciais por tempo indeterminado. Nenhum deles foi oficialmente liberado ao público. A comunidade científica se dividiu. De um lado, oceanógrafos argumentavam que a ilha poderia ter sido uma formação coralina instável, destruída por tempestades e erosão natural. De outro, geólogos insistiam que não havia prova de tal erosão e que um colapso desse tipo deixaria crateras visíveis, não um solo plano. A ausência de vestígios era o que tornava tudo mais inquietante. Paralelamente, universidades estrangeiras começaram a estudar o caso. Em 2013, pesquisadores da Texas A&M University analisaram registros de satélite da NASA e detectaram anomalias de densidade oceânica na região entre 1970 e 1985, exatamente o período em que Bermeja desapareceu dos mapas. Essas anomalias poderiam indicar explosões submarinas, mudanças bruscas de temperatura ou até atividade sísmica induzida. Mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada oficialmente. O interesse voltou a crescer em 2019, quando um grupo de jornalistas investigativos lançou um documentário intitulado Bermeja, la isla que borraron. O filme reuniu depoimentos de ex-oficiais da Marinha, pesquisadores e moradores da região. Um deles, um ex-técnico em navegação chamado Raul Medina, fez uma declaração chocante. Eu vi Bermeja com meus próprios olhos em 1972. Era uma ilha pequena, rochosa, com aves marinhas. E depois, nunca mais. A declaração viralizou. Pela primeira vez, havia um testemunho direto, recente e detalhado. Mas Medina desapareceu meses depois, antes que pudesse dar uma segunda entrevista. O caso foi arquivado sem explicações. A essa altura, o enigma de Bermeja já havia ultrapassado a fronteira entre ciência e paranoia. Era um assunto proibido em círculos políticos, quase tabu em órgãos governamentais. A simples menção à ilha era suficiente para despertar olhares desconfortáveis. Mas nos bastidores, ainda havia quem acreditasse que o segredo estava lá, enterrado sob toneladas de água e silêncio. E em meio a tantos arquivos perdidos, uma pergunta persistia. Se Bermeja nunca existiu, por que tantos mapas por tantos séculos insistiram em mostrar que sim? E se ela existiu, quem teria o poder e o motivo para fazê-la desaparecer? Hoje, a ilha de Bermeja é um mistério suspenso entre o mito e a diplomacia, entre a ciência e o silêncio. Mais de 5 séculos depois de seu primeiro registro, ela continua sendo um dos maiores enigmas cartográficos da história. E embora o tempo tenha transformado suas coordenadas em águas profundas, a dúvida sobre o que realmente aconteceu permanece viva, como uma ferida aberta na memória mexicana. Nos arquivos antigos, Bermeja aparece nítida, sólida, irrefutável. Nos documentos modernos, ela simplesmente desaparece. É como se alguém tivesse apagado uma palavra inteira de um livro de história. E isso, para muitos, é o que torna tudo tão inquietante. Não é apenas a ausência física de uma ilha, mas o apagamento de um símbolo nacional. Em debates políticos, o nome Bermeja ainda desperta incômodo. Alguns a tratam como exemplo de incompetência científica, um erro cartográfico que se perpetuou por séculos. Outros, porém, a veem como prova de submissão e corrupção, um lembrete de que o México talvez tenha perdido parte de seu território
e de suas riquezas, sem perceber. O tema também divide historiadores. Os que defendem a teoria natural afirmam que Bermeja era uma ilha-barreira de origem arenosa, semelhante a centenas de outras no Golfo, formadas por depósitos instáveis de sedimentos. Essas formações, segundo eles, são frágeis e podem desaparecer sob o impacto de furacões, correntes marítimas e elevação do nível do mar. Mas essa explicação não convence todos. O fundo do oceano onde Bermeja deveria estar é inexplicavelmente plano, como se tivesse sido nivelado artificialmente. E, além disso, as anomalias magnéticas e térmicas detectadas nas últimas décadas continuam sem explicação. Há ainda quem diga que o mistério foi conveniente, tanto para os Estados Unidos quanto para o México. Com a ausência da ilha, a linha divisória marítima se moveu, e o chamado Polígono Ocidental del Golfo, rico em reservas de petróleo, ficou sob controle compartilhado. Um acordo que oficialmente beneficiou os dois países, mas extraoficialmente levantou suspeitas sobre quem realmente lucrou com o desaparecimento. O nome de José Ángel Conchelo, o senador que morreu em circunstâncias suspeitas após investigar o caso, ainda é lembrado com respeito e desconfiança. Ele havia dito pouco antes de morrer: se Bermeja sumiu, foi porque alguém quis que ela sumisse. Essa frase ecoou como profecia, transformando o caso em um símbolo político e patriótico. Desde então, o desaparecimento da ilha se tornou parte da identidade nacional, uma ferida aberta entre o passado colonial e a modernidade dependente. Alguns anos atrás, um grupo de geógrafos da Universidade de Yucatán propôs um novo projeto de busca, desta vez com tecnologia de mapeamento tridimensional de última geração. Mas a proposta foi engavetada, oficialmente por falta de recursos. Extraoficialmente, porque mexer no caso Bermeja seria reacender uma tensão política que muitos preferem deixar adormecida. Hoje, os pescadores que cruzam a região do Golfo às vezes dizem ver algo no horizonte. Uma sombra que aparece e desaparece, como uma miragem. Um pedaço de terra que surge por instantes, tingido de vermelho sob o pôr do sol, e depois se dissolve novamente nas ondas. É apenas uma ilusão óptica, dizem os cientistas. Mas quem já viu, jura que por alguns segundos, ali estava Bermeja. No fundo, talvez o mistério da ilha nunca tenha sido apenas geográfico. Bermeja representa mais do que um ponto perdido em coordenadas antigas. Ela é o símbolo da dúvida humana diante do poder, da manipulação e do desaparecimento das verdades incômodas. Uma lembrança de que às vezes o que desaparece no mapa continua existindo na memória, e que o silêncio, por mais espesso que seja, nunca apaga completamente as marcas deixadas pelo mistério. A história da ilha de Bermeja nos deixa com uma única certeza: o mar guarda seus segredos com lealdade, mas o tempo é ainda mais implacável. Ele não apenas engole terras e ruínas, engole também verdades. E talvez em algum ponto remoto do Golfo do México, entre correntes e sedimentos, o último grão de areia de Bermeja ainda esteja lá, esperando que alguém volte a olhar para o mapa e pergunte mais uma vez: onde foi parar a ilha que o mundo esqueceu?